Vamos lá, a gente segue com a rodada de entrevistas com pré-candidatos à Prefeitura de Manaus. Hoje no Povo na TV a gente recebe o pré-candidato Heron Bezerra, do PCdoB. Pré-candidato, seja muito bem-vindo. O relógio já vai começar a contar na tela os 10 minutos. Eu já começo perguntando para o senhor, por que a Prefeitura de Manaus? Em primeiro lugar, porque tudo que me deu foi em Manaus. Eu me formei aqui, eu fui deputado fundamentalmente eleito por Manaus, eu fui secretário de Produção Rural do Amazonas, eu sou professor doutor da UFAM aqui por Manaus, portanto eu tenho por Manaus um carinho enorme e eu preciso retribuir. É assim a minha visão. Eu sou pré-candidato a prefeito de Manaus, porque eu quero retribuir a Manaus o que ela fez por mim. O senhor considera a possibilidade de recuar nessa disputa em favor da federação, já que a gente tem aí o Marcelo Ramos no PT, que vem como pré-candidato? O senhor já teve uma conversa com ele? A federação, como você acabou de dizer, é nacional. PCdoB, PT e PV. Nós somos um único partido, portanto. Hoje ela tem 2 pré-candidatos. Aliás, amanhã a federação vai reunir para apresentar oficialmente à cidade de Manaus e a vocês da imprensa as 2 pré-candidaturas. E nós vamos ter um tempo normal para debater e discutir qual é o nome que melhor pode representar a federação. Alguém pode perguntar assim, Heron, mas qual é o critério? O critério para mim não é só eleitoral, nem de qualquer outra natureza, é de quem pode melhor resolver os problemas de Manaus. E por essa razão eu não tenho nenhuma pretensão de retirar minha candidatura. Quem decide isso é o povo de Manaus. Se o povo entender que há outro nome melhor apetrechado, eu vou respeitar como sempre respeitei. Pré-candidato, caso o planejamento do PCdoB não vingue, o senhor pensa na possibilidade de vir para vereador? Não, eu não sou candidato a vereador porque eu já fui parlamentar por muito tempo. Eu já tive mais de 20 anos como parlamentar. Eu já fui deputado federal, já fui deputado estadual por mais de 20 anos. Então eu não tenho nenhuma pretensão, nenhuma presunção, não é nenhuma desconsideração. Ao contrário, o cargo de vereador de Manaus é um cargo importantíssimo, é nobre, tem um grande papel. A senadora Vanessa saiu de vereadora para federal, de federal para senadora, então nenhum demérito, ao contrário, é um cargo muito importante. Mas eu entendo que o que eu pretendo fazer não pode ser feito como vereador, que é resolver de fato os problemas de Manaus, como por exemplo, implantar o metrô nessa cidade. Eu não posso fazer isso como vereador. Garantir segurança para a população, Samir, eu não posso resolver isso como vereador. Eu quero colocar segurança dentro de cada ônibus de Manaus. Mas, Heron, isso é muito caro. É caro sim, eu tenho que debater isso abertamente com a população. Custa dinheiro proteger a sociedade. E quem for contra isso tem que dizer qual é a prioridade sua, porque Manaus é uma cidade rica, é uma cidade de 9 bilhões de orçamento. Então eu quero gastar boa parte do dinheiro de Manaus para proteger a população, garantir o guarda de quarteirão. Todas as ruas de Manaus com segurança, 24 horas. A vida é o maior patrimônio que você tem. Então, para garantir a vida das pessoas, é preciso garantir que haja segurança para elas, além de produzir comida nas casas. Eu quero criar um programa de agricultura periurbana, para que todo mundo possa produzir o básico da sua própria comida. E resolver essa tragédia do trânsito em Manaus, com o metrô, como? Com a concorrência internacional. Eu vou abrir uma concorrência pública e parceria público-privada para atrair quem queira resolver o problema junto conosco, o problema de trânsito em Manaus. Ninguém pode imaginar que vai resolver essa questão com ônibus a mais. Nenhuma pessoa vai deixar o carro na garagem para ir para dentro do ônibus cheio de confusão, ameaçado de ser assaltado. É preciso garantir o metrô. Mas eu vou te dar um exemplo mais simplório ainda. As ruas de Manaus não tem nome nem número, com exceção de alguns poucos bairros de Manaus. Eu não sei nem como é que os carteiros se resolvem, porque não tem nome nem número. Isso é uma piada. No mundo inteiro se faz viadutos, passagem de níveis para melhorar o fluxo de carro. Em Manaus é para aumentar a confusão, porque botam sinal no viaduto. As passagens de nível viram um beco, elas vêm com 4 pistas, vira 2 pistas. Então você não só não resolve, como complica. Eu quero usar também o sistema viário. Manaus é uma cidade entrecortada por igarapés e rios.
por que não usar o sistema viário, aquaviário, para diminuir a confusão do trânsito nas ruas de Manaus? Então eu não posso fazer isso como vereador. Por essa razão é que eu sou pré-candidato a prefeito de Manaus e não tenho nenhuma pretensão de recuar da minha pretensão. A única forma de eu recuar é o povo dizendo, não, melhor outro nome, ok. Eu vou respeitar como sempre respeitei. Pré-candidato, chegou agora a hora do nosso quiz, a hora do senhor provar se o senhor conhece Manaus. Essas perguntas aqui que a gente colocou, não teve, nenhum outro pré-candidato teve acesso, tá bom? São perguntas preparadas pela nossa produção, então o senhor escolhe um papelzinho e me dê esse papelzinho. Eu vou fazer a pergunta pro senhor. Pera não aí, abra. Não Pode abrir. Eu quero ver se eu peguei mais de um. Não, você pegou um. Tá. Você só pegou um aqui. Tá. Perdão, vamos lá. Vamos lá, então. A primeira pergunta do nosso quiz é: quantos vereadores tem a Câmara Municipal de Manaus? Mas essa é muito fácil, né? São 41 vereadores, nós só temos direito, portanto, a ter 42 vagas para candidatos, né, distribuído entre os 3 partidos, né, PCdoB, PT e PV, terão as 42 vagas, que a legislação hoje diz que é o número de vagas mais um. Portanto, nós vamos ter 42 vagas na nossa chapa de vereadores. Agora, vereador só tem 41 em Manaus. Poderia ter mais se quisesse, porque a população de Manaus já comporta, mas eles preferiram deixar em 41. Caso o senhor seja prefeito, como fazer com que a maior parte seja ali a sua aliada ali? Em primeiro lugar, essa é uma questão que eu não terei nenhuma dificuldade. Eu fui parlamentar por mais de 20 anos. Eu sei como é que se conversa com o parlamentar, eu sei que desde que não haja truculência, você resolve sem nenhum problema. Segundo, se você tem ideias positivas, corretas, populares, nenhum vereador vai votar contra uma proposta que seja de interesse da população. Perfeito. Vamos para a próxima pergunta, então. A terceira maior favela do Brasil fica em Manaus. Qual é? Sinceramente, eu não sei qual é a maior favela de Manaus. Sei, por incrível que pareça, que Manaus é uma cidade com mais favelas, o que para mim, inclusive, foi uma surpresa. Eu li recentemente isso e para mim foi uma surpresa, porque eu imaginava que a região de maior favela era no Rio de Janeiro, e não é. E não é. Manaus é uma cidade com muita favela, mas eu não sei te dizer com honestidade qual é a maior favela que tem em Manaus. Cidade de Deus, segundo o IBGE. Exatamente. Eu vi recentemente que Manaus é uma cidade com muita favela. Para mim, vou repetir, surpresa, porque é uma cidade rica, milionária, que não deveria ter essa situação. E mais uma vez fica evidente porque que eu quero ser prefeito de Manaus. É porque eu entendo que esse tipo de tragédia não poderia existir numa cidade milionária com 9 bilhões de orçamento, como é o caso de Manaus. Na prefeitura, como é que o senhor conseguiria reverter isso? Em primeiro lugar, o presidente Lula já está revertendo isso, porque isso é com casa popular, isso é com saneamento básico, é com urbanização, é com política agressiva no bom sentido para evitar ocupações indevidas. A população não ocupa isso por brincadeira ou picaretagem. Claro que eu sei que tem um ou outro que pode fazer isso por picaretagem, mas a população não ocupa isso por brincadeirinha, é por necessidade absoluta. Então, se a prefeitura tem uma política ousada de urbanização prévia, você evita esse tipo de tragédia, de favelas, porque a favela nada mais é do que uma região completamente desorganizada, sem saneamento, sem estrutura, sem infraestrutura, sem viação, etc. Se a prefeitura age preventivamente, você evita a favela. Tem muita gente morando em área de risco aqui, né? A gente tem mais de 1.500 áreas mapeadas. Como também tirar essas famílias dessa situação? Eu já gravei um vídeo e mandei de graça para a prefeitura que não deram atenção. Isso é a coisa mais simples do mundo para resolver. Todo terreno tem uma coisa chamada CAD, capacidade de água disponível. Todo solo tem essa propriedade. Aliás, eu sou professor, por acaso, disso na UFAM. Eu sou professor de meteorologia e de climatologia. Todo terreno tem uma capacidade de água disponível. Significa dizer que ela só pode receber X milímetros de água. Se eu sei que aquele solo só pode receber 30 milímetros de água e vai chover 70, não tem dúvida nenhuma, aquilo vai desbarrancar se ele estiver numa encosta. Razão pela qual, como é que se resolve isso? Primeiro, evitar que a população fique nas encostas. Segundo, colocar forma de contenção e colocar grama, vegetação para aumentar essa resistência. Sem isso, vai continuar tendo desbarrancamento. Sem isso, vai continuar tendo desbarrancamento ad eterno. Perfeito. Só tem tempo para falar ainda. Bom, em primeiro lugar, essa é a solução. Você tem que melhorar, conhecer, e eu conheço isso cientificamente, que eu acabei de explicar para você,
adotar medidas de contenção que vai desde barreiras físicas como vegetação para melhorar a capacidade daquele solo de suportar água e evitar que as pessoas morem ali. Elas não estão ali por brincadeira, como dizia o famoso ex-candidato. Acabou aqui. o tempo, pré-candidato. Agora a gente vai para a nossa dinâmica. Para quem o senhor vai servir um tacacá? Tudo bem, pré-candidato? Ô, Rota, como Seja vai? bem-vindo. Tudo bem? Dá licença. Aqui nas Cunhas nós temos personalidades da política amazonense. E o nosso quadro é para quem o senhor tira ou serve ou não serve um tacacá. Isso bem. pode apontar aqui para a Cunha que eu retiro para o senhor. Deixa eu dar uma olhada para a Cunha aqui. Eu gostei dessa aqui. Essa aqui com arte. O senhor serve o tacacá para os senadores do Amazonas, sim ou não? Deixa eu mostrar isso, o senhor responde para a câmera. Me posiciona a câmera, por gentileza. A câmera... Pode ir. Pode responder. Não sirvo. E vou dizer por quê. Eu acho que o debate está rebaixado nessa questão. Eu expliquei agora há pouco aqui que eu só tenho uma forma de resolver o trânsito de Manaus, que é com o metrô. Eu pergunto, qual da nossa bancada do Senado já apresentou essa solução? Poderia ser. Não tem dinheiro sobrando, não tem as chamadas emendas secretas, dinheiro a rodo. Por que é que nunca se pensou em resolver problemas sérios da cidade de Manaus, que é, por exemplo, o metrô? Eu tenho essa fixação. Eu fui candidato a prefeito de Manaus em 2010. Você talvez tivesse nascido. Vocês são muito jovens. Você principalmente não tinha nem nascido ainda. Eu fui candidato a prefeito em Manaus em 2010. Eu já falava do metrô em 2010. Portanto, eu tenho mais do que uma fixação. Eu tenho uma convicção, como pesquisador, como cientista, que nenhuma cidade com mais de 1 milhão de habitantes no mundo se resolve sem metrô. Isso tem. Se você for em cidade da Europa, Barcelona, Madrid, que são cidades menores do que Manaus, 10 linhas de metrô. O senhor pode escolher mais outra Cunha, mais outra uma? personalidade Vamos mudar aqui. Da política amazonense. Aqui, vamos ver ficar se o na senhor mesma linha. Na vai mesma linha. servir o tacacá ou não. Eu sou meio chato para dar tacacá para alguém. Lula, o senhor serve ou não serve tacacá para o Lula? Vou dar meia Cunha. Meia Cunha, deixa eu mostrar aqui. Não, o presidente Lula, evidentemente, merece, porque, primeiro, o governo dele, os governos sucessores dele, prorrogaram a Zona Franca por 50 anos. Então eu não posso desconhecer quem faz por Manaus. Eu não posso desconhecer quem criou o programa de Casa Popular, que estava parado no governo anterior, que acabou de acabar. Eu não posso desconhecer quem aumenta o salário mínimo de forma real. Eu não posso desconhecer quem financiou a ponte Manaus-Iranduba, que é uma grande obra. Eu não posso desconhecer quem fez o Prosami, que financiou o Prosami. Eu não posso desconhecer quem botou água para 500 mil pessoas na Zona Leste, que foi feita com dinheiro do governo federal. Depois da empresa ser privatizada, contra o meu voto. Eu fui o único deputado a votar contra a privatização da Cosan, porque eu sabia que não ia dar certo. E o governo federal, inclusive, teve dificuldade para colocar o dinheiro aqui para resolver o problema da água, porque era uma empresa privada. Na época, o governador era Eduardo Braga, ele teve que inventar um malabarismo para poder receber o dinheiro, etc., porque o governo federal não tinha como eu colocar o dinheiro aqui exatamente por conta de que o sistema de água aqui era privatizado. Então é claro que o presidente Lula, e dê aqui a Cunha, o presidente Lula merecidamente merece uma Cunha cheia de tacacá. Escolha outra Cunha aí, por gentileza, pré-candidato. Essa. Deixa eu entregar aqui para a Samira. Essa aqui, né? É. Vamos ver, o senhor serve o tacacá ou não para Davi Almeida? Serviria? Deixa eu mostrar aqui para a câmera. O Davi foi deputado comigo, nós fomos deputados estadual juntos, né? Evidentemente, eu tenho respeito pelo prefeito, tenho respeito pela figura humana, e essa é uma diferença minha. Vocês não vão ouvir da minha parte na campanha nenhum tipo de ataque pessoal, xingamento, que eu acho que isso é coisa para quem não tem ideias. Isso é coisa para quem não tem ideias. Eu quero construir uma cidade de irmãos e não de inimigos. Você tem direito de ter a tua opinião. Você tem direito de ter a tua opinião. Se alguém é de direita, se alguém é de esquerda, é um direito da pessoa. Eu não posso interferir nisso. E como prefeito, ninguém na prefeitura vai ser perseguido, retaliado, discriminado por pensar dessa ou daquela maneira. E, lamentavelmente, o Davi, por um certo fundamentalismo religioso, ele acaba discriminando pessoas que não professam a mesma tese dele.
eu sou contra isso. Eu acho que nós temos que ter uma cidade de irmãos. Esse, aliás, é um dos eixos fundantes da política que eu quero desenvolver em Manaus. E por isso é que eu não retiro a candidatura. É por isso que eu tenho dito, eu não retiro, a não ser que a federação decida que eu não sou candidato. Da minha parte, eu não tenho nenhuma pretensão por conta disso, porque eu olho para um lado e para outro e eu vejo as práticas iguais. Recentemente, vocês viram um pré-candidato levar lixo, colocar no lixão e fazer onda. Eu pergunto, isso serve para quê mesmo? Para quê mesmo? Todo mundo sabe que o Manaus não tem problema de lixão. Qual é a solução para resolver isso? É colocar um aterro sanitário e não ficar brincando de fazer proselitismo. Por isso eu não sigo o Tacacá, o nosso colega Davi Almeida. Encerramos o nosso quadro na câmera 2. Nessa câmera aqui, pré-candidato, as suas considerações finais. 1 minuto. Bom, eu espero que tenha ficado claro por que eu sou pré-candidato a prefeito de Manaus. É para apresentar ideias inovadoras, é para apresentar soluções de fato para a cidade de Manaus. A única maneira que eu entendo que uma candidatura se presta, se propõe, se é para resolver os problemas estruturantes do trânsito, da segurança, da saúde, da habitação, mas principalmente da harmonia. Como eu expliquei aqui de maneira muito clara, eu quero uma cidade de irmãos, uma cidade em que a vida seja o principal objeto de preocupação do gestor público. Heron, isso vai encarecer, vai ser muito caro. Não, nós vamos fazer parceria público-privada, nós vamos atrair investidores que realmente queiram ganhar dinheiro em Manaus de maneira republicana, resolvendo conosco os problemas dessa cidade. Por isso, eu fico muito feliz em saber que a federação vai ter candidato a prefeito de Manaus. A federação do presidente Lula hoje tem 2 pré-candidatos. Eu sou um desses pré-candidatos. Ficarei profundamente honrado em ser o candidato e tocar adiante. A gente agradece muito a sua participação. Boa sorte na disputa, tá bom? Tá bom, dona Samira. Esse foi o Norte Eleições de hoje.